Oi, gente. Caramba, eu tô sem fone. Olha eu aqui. Quem é que começa uma live distraída? Eu. Vamos lá, vamos ver. Olivia já entrou. Venha, Olivia. Mônica entrou também. Olá, Bem-vindos. Oi, Olivia. tudo bom? Tudo bem? Tocou a campainha, o interfone, tudo aí? Tudo. Mas não vou ter que atender, não. É Graças a Deus. sempre assim, é sempre assim. Convidei a Olá, Mônica pessoal. agora. Oi. Ó, bem-vinda, Moniquinha. Mônica. E a Todos, Paty deve todas aparecer daqui a pouco. Vou ficar de olho aqui. posicionadas. Sim. Oi, pessoal, boa tarde. Mônica, tá ouvindo? Acho que ainda não. E esse friozinho, hein? Nossa, eu tô bem quentinha aqui. Tô aqui, trouxe até um negocinho de lã, porque aqui no Jardim Ó. Botânico é frio. Ah, você tá no escritório? Que bom. Tô no escritório. Ih, Mônica caiu. Ai, sério. Vou convidar Agora eu ela aqui. volto, voltei para o escritório, estou vindo todos os dias. É tão bom. Bom, né? Não, eu saí, Voltou. eu não estava ouvindo nada. Não estava ouvindo. Olá! Oi, Às pessoal. 4! Que bom! Finalmente, né? Tem tempo que não são as 4. A formação original. É. Gente, Saudades! qual o tema? Me Também. canta aí o tema que eu preciso colocar aqui nas perguntas. A Fixar. gente É. colocou uma. Na Discordar verdade, não é brigar, não é isso? É, discordar não é o mesmo que brigar. Depois eu fiquei Ok. pensando se isso deveria ser uma pergunta, né? Discordar é o mesmo que brigar? Discordar implica em brigar, mas o que a gente botou foi discordar não é o mesmo que brigar, é uma afirmação. Uhum. Ok. Então, vou fixar esse comentário aqui. Uhum. Oi, todo mundo. E a Patrícia E está aí? testando os filtros. Tô. Tá. Não, isso é bom, dá uma melhorada na luz. Então, enquanto a gente está Então, se ajustando, vamos fazer aquela apresentação rápida da base, quem somos nós, muito rápida. ado- Uhum. por favor. Somos um quarteto de mulheres, de profissionais que trabalham com relacionamentos, gestão de conflitos. Depois vocês me corrijam. E a gente está com esse projeto, estamos desenvolvendo o projeto Base Diálogos. E uma das nossas frentes é esse encontro toda quinta-feira, à 1 da tarde, em que a gente traz temas do nosso cotidiano, pessoal, profissional, para compartilhar com vocês e para ter uma troca aqui em tempo real e a gente, né, e trabalhando esses temas que desafiam tanto a nossa condição humana e os relacionamentos saudáveis, que é o que a gente busca. Certo? certo. Só Certo. complementar aqui, assim, que a nossa intenção é a gente compartilhar a nossa experiência profissional e pessoal, porque a gente acredita que depende desse conhecimento, se cada um conseguir se apropriar um pouco desse conhecimento, a gente se responsabiliza pelo nosso recurso. A gente sai dessa posição de, às vezes, nos sentirmos vítimas de um sistema onde estamos inseridos e passamos a entender que a gente faz parte dele e que a gente pode ajudar a transformar de forma que a gente também seja transformada por ele de uma forma produtiva, saudável e que a vida da gente fique mais leve. E que das pessoas que estão nos seguindo e que vão nos seguir em outros produtos que a gente está pretendendo daqui a pouco começar a fazer, também se sintam mais leves, né? Então, eu acho que Isso. é um pouco E por aí. lembrando que, e lembrando que somos um quarteto multidisciplinar.
né? Aqui Isso. temos duas psicólogas, Mônica e Patrícia, uma financeira, sempre me pego, Bebel, e eu, advogada do direito, todas convergindo para pensar Com, todas essas questões. com o que você se pega? Com financeira, você é financeira? É. É. Planejadora financeira, a planejadora da sua Planejadora financeira. vida. É. Neutro. Bom, vamos lá, falar. Vamos. Acrescentar aqui, né, a nossa proposta, que eu acho que tem a questão de uma democratização de assuntos um pouco tabus, que não são falados, né, a qualquer momento, a toda hora. Então, eu acho que a intenção da base é democratizar assuntos complexos, assuntos espinhosos e tentar trazer leveza, né, para esses assuntos. Eles podem ser leves, como esse que a gente vai falar hoje, né? Que discordar não é o mesmo que brigar. Acho que nós quatro concordamos com isso. Tentar Então, eu vou aproveitar o descomplicar gancho. pouco, né? Eu vou aproveitar o gancho, Patrícia, para perguntar para cada uma de vocês o que é discordar para vocês. Porque ele não é o mesmo que brigar, é uma afirmação, mas primeiro, né, o que é discordar? Vou começar por Olivia, que está aqui em cima, no canto do alto da tela, para mim. Deixa quem quiser começar, Bebel. Não, tudo bem. É porque eu estou seguindo aqui Olha a pressão. Já discordou de você, então eu vou começar. E não brigamos. Olha só que exemplo que a gente está dando. Coisa boa. Para mim, discordar é pensar diferente. Pensar diferente. Simples. Para mim, discordar é ter uma opinião contrária, né? Não necessariamente contrária, mas certamente diferente, né? Porque não precisa ser contrária. Às vezes é complementar e a gente não está vendo e está discordando. Vocês concordam? Concordo, acho que é isso. Às vezes são visões de ângulos diferentes. Às vezes, o que a gente percebe é que quando a gente entende as visões diferentes, a gente até vê que talvez essa discordância ela nem seja real. Eu adoro aquela imagem, sabe? Daquele número, o 6, que um vê 9 e o outro vê 6. Né? É fatos. Um vê 9 e o outro vê 6. Então, não existe certo e errado. Existe esse posicionamento e esse reposicionamento para a gente enxergar, entender como que... Porque às vezes não existe nem a discordância, né? Às vezes a discordância é uma fantasia. Se a gente conseguir ter um diálogo produtivo e entender que um vê 6 e um vê 9 e que aquilo é real, a gente pode... dissolver, né? Desconstruir a ideia da própria discordância. A gente só vai entender que a gente está enxergando a mesma cena de ângulos diferentes. Quantas vezes... Só complementar aqui, Paty. Quantas vezes a gente não fala, estamos discordando e no final a gente diz, gente, a gente está falando a mesma coisa, de forma diferente, né? Também tem isso. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Cada um tá olhando de um lugar, mas quando eu falei o que é discordar, porque eu fui pesquisar e no dicionário tá escrito: discordar é ter uma opinião contrária a alguém. Então, quer dizer, já lá na base tem uma coisa que não é de briga, mas de oposição. De oposição. Perfeito. Eu acho que a gente manteve aqui. A gente manteve a oposição. Essa oposição, ela existe, mas por que ela se dá é que a gente foi brincando aqui, eu acho, um pouco. Eu acho que vai vir o que a gente vai falar, né? De conseguir se colocar no lugar do outro, de entender que a visão do outro vai ser diferente da sua. Então, ele talvez discorde, mas faz sentido, né? Porque ele está vendo do outro lado da mesa o 6. Você está vendo do outro lado da mesa. Você não consegue ver um 6, você consegue ver um 9. E aí é se colocar no lugar do outro, né? Enfim, coisas que eu acho que a gente vai falar aqui sobre isso. Eu ontem, eu falo de vez em quando do grupo, eu tenho um grupo de estudos
que a gente se aprofunda no autor que, para mim, é muito significativo, que se chama Murray Bowen. E ele fala muito dessa possibilidade da gente se distanciar entre o que a gente sente e o que a gente pensa. E quando vocês estão falando isso, em algum momento eu fiquei quase que a Patrícia estavam falando a mesma coisa, porque uma questão que ele fala é que muitas vezes a gente vê a nossa subjetividade como se fosse verdade, mas é o nosso ponto de vista. E o que a gente precisa é a gente ir para o fato, porque tem um fato que é o objetivo. Tem uma questão que está acontecendo, só que eu enxergo o 6 e você enxerga o 9. Né? Então, nós humanos, a gente vê com a barriga, a gente não vê muitas vezes com a cabeça. E numa hora que se a gente abre espaço, e eu acho que aí é o que a gente está buscando aqui trazer essas lentes, se a gente abre espaço para refletir o que a gente está sentindo com o que o outro falou, eu talvez consiga ter uma coisa que é básico, é escuta. Então, às vezes eu estou discordando e acabo brigando porque eu não estou ouvindo, porque eu estou centrada na minha lente, no meu ponto de vista, no meu sentimento, no que eu estou sentindo. E muitas vezes eu estou sentindo por conta de uma coisa que não tem nem a ver com o que aquela pessoa está falando. Não é? Ela falou, me remeteu a alguma sensação, uma fala da minha mãe, uma fala de algum chefe que me incomoda, e eu reajo ao que eu estou sentindo e a minha subjetividade, não ao que você está falando. Fez sentido isso? Não, super. Inclusive, eu estava ouvindo uma live da Marie Bendelac, que eu conheci através de você, Olivia, e tinha um rapaz chamado André Freitas, e eu até escrevi, olha, vou pegar, mas vou dar crédito, tá? Porque é uma coisa que a gente já fala, mas ele colocou de uma maneira que eu achei bonitinha, né? Que a gente nasce, abre os olhos e já está julgando o mundo interpretando o mundo pelas nossas lentes. Nossas lentes já é nosso vocabulário aqui, tá? Mas pelos nossos olhos. Então, assim, a gente tem que fazer um reset na nossa maneira de pensar para conseguir olhar dessa maneira para nós primeiro, para dentro primeiro, né? E não esse olhar para fora. E aí depois, juntando com coisas que você falou, Mônica, e com o que você fala com a gente com frequência, trouxe para mim, pelo menos, foi você quem trouxe, eu fico imaginando como é que a gente constrói esse olhar, né? Como é que é discordar nas nossas famílias de origem? Como é que a gente construiu esse conceito de discordar, essa atitude de discordar, tudo isso? Posso fazer uma parte aqui? Aprendeu a discordar e o quanto a gente é autorizada a discordar. O quanto a nossa família ensinou a gente a exercitar a discordância, a ter uma outra opinião, a se diferenciar, não precisando ser reativa, não precisando brigar. Né? A gente aprende isso na nossa família de origem, com toda a razão. E você está falando que o desafio é a gente nasce observando. Muito bonito que você trouxe desse rapaz. Né? Só que a gente aprende, a nossa família, com a cultura que a gente está inserida, transformar a observação em julgamento. Observação não é julgamento. É difícil a gente exercer essa neutralidade. E para a gente conseguir ter essa neutralidade, a gente tem que se conectar com o que faz a gente sentir. Porque o nosso sentimento provoca um julgamento. Mas o julgamento é um desconforto em função de alguma coisa que aquilo provocou, não a pessoa que está falando. Então, será que eu preciso brigar? Eu preciso entender por que o que ele falou me incomodou.
O que eu ia comentar é isso, né? Que se a gente fala, né, da gente nas nossas famílias, como que a gente cresce, esse aprendizado de ao longo do nosso desenvolvimento e se diferenciando sem briga, sem que isso incompatibilize, né, as relações. E eu fiquei pensando também sobre as palavras que a gente disse antes, né? Sobre oposição. Então, de fato, estamos em oposição. Mesmo nesse exemplo que eu trouxe do 6 e do 9, eles estão enxergando um 6 e um 9 porque eles estão em oposição. Isso, né, é assustador, né? Porque a gente remete a isso. Eu estou em oposição, significa que eu tenho medo, né? Aquela relação ela está em risco. E o que eu queria pensar é que assim, o que a gente está trabalhando e o porquê desse tema e tudo isso que está se falando é esse aprendizado que a gente precisa ter para que os olhares se voltem para o problema, para a questão, que quando eles olham e percebem que é um 9 e um 6 sendo visto de cabeça para baixo, eles podem entender que essa oposição ela existe, mas ela pode ser compreendida. A gente pode tomar consciência, que é isso que Mônica está falando, né? Assim, da nossa oposição, dos nossos lugares diferentes e do porquê que a gente está enxergando diferente a mesma situação, né? E é o que a gente aprende quando a gente vai trabalhar negociação, né? E comunicação não violenta, que é a gente ter a capacidade de se comunicar, de se expressar, de colocar o que está vendo com autenticidade e voltar os olhares não para o outro, não para a oposição com o outro, mas voltar os olhares para o número, que está invertido para um, ou né, de cabeça para baixo para o outro, e aí a gente consegue compreender, né? Mentalmente, né? Eu não sei da barriga, mas você falou, né? Dos sentimentos. É um exercício de afinamento, né? Entre o que está na víscera, o que está aqui no estômago, que você trouxe, né, Mônica? E o que a gente consegue intelectualizar, racionalizar, pensar, né? Enfim, não sei se fez sentido isso que eu falei. Mas, assim, quis frisar isso, do medo da palavra oposição. E a gente pode estar em oposição. E isso não significa destruição. Isso não significa guerra. Não significa inimizade, inimigos. Não. Porque estamos em oposição, discordamos, não necessariamente somos inimigos, somos partes antagônicas. Temos uma questão para resolver, né? Vou dar um exemplo aqui que fala muito visualmente do que a gente está falando, do 6 e do 9. Também fala do ponto de vista de um ponto que a Patrícia trouxe, né? E dessa coisa que vem dentro da gente, que a gente reage. Vou contar uma história aqui. Eu e minha vizinha, eu tinha uma cobertura e ela construiu um andar a mais na cobertura dela e abriu uma janela para minha cobertura. Aí ela mandou uma foto da visão dela. Não, Bebel, imagina, não vai ter problema nenhum. Olha só, não consigo ver nada do seu terraço. Aí eu mandei uma foto para ela do meu. Mas olha o que eu vejo do meu. E aquilo tinha me subido de uma maneira que eu estava assim, discutindo com a arquiteta dela, de uma maneira assim, eu estava sendo invadida. Então, realmente, foi uma mistura. Um ponto de vista de um ponto de vista do outro. A reatividade, né? Pelo medo, né? Pelo medo da invasão e pelo medo de estar em oposição e não conseguir, não vou falar assim impor, mas impedir que aquilo de ruim te aconteça de alguma maneira. Então é tanta coisa envolvida, né? Agora, o que eu achei bonitinho disso é que ela olhou a minha foto e virou e disse assim: fecha a janela. Para a arquiteta dela. Ela não discutiu mais. Quando ela viu a minha foto, ela falou: fecha a janela. É como se a gente convidasse a pessoa que está do outro lado do 6 ou 9 para dizer: vem aqui, vem, fica aqui do meu lado, vamos olhar junto para essa situação, né? Ou você vai até o outro lado, né? Você trouxe um exemplo, Bebel, maravilhoso. Na hora que a Olivia estava falando, uma coisa que eu estava pensando é que a teoria, de alguma maneira, ilumina minhas lentes, né? Traz essa importância da reatividade versus
a consciência do meu sentimento. E aí eu estava pensando, lendo sobre o Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, tudo isso que a gente, enquanto mediadoras, a gente se apropria dessas ferramentas. Ela traz uma forma de você desenvolver... Eu estou ouvindo um ruído, vocês não? Tem um eco no seu, Mônica. Eu estou ouvindo um Pois eco, não é. sei se tem outra pessoa assistindo aí. Bom, Estou não ouvindo tem... bem. Tá. Mas vou mutar aqui. Tá. Então, agora parou. Eu acho que talvez seja, não sei, o meu parou. Mas aí, o que eu estava trazendo era que na hora que a comunicação não violenta traz as ferramentas, né, aquilo que a gente gosta de falar, no sentido de... tá com eco, a Bitu falou, mas acho que agora também... Agora parou para mim. Vocês coloquem, por favor, aí se o eco parou, porque eu acho que Você sabe o que eu acho que deve ser? Olivia, você está sem fone, né? Então, provavelmente, quando você Não, fala... voltou o eco Ó, agora? volta o eco. Melhorou. Volta o eco quando você Tá, fala. então vou botar o fone, peraí. Tá, obrigada. Tá. Então, o que eu estava pensando é que, na hora que a comunicação não violenta traz os passos, e aquilo que a gente gosta de dizer, eu consegui ser lua, né? No sentido de absorver a luz do outro. A lua recebe a luz do sol e ilumina o céu, de alguma maneira, né? O sol joga a luz e te cega. Quando eu consigo fazer como você fez, você recebeu a luz da sua vizinha, você observou o que tinha acontecido, né? Você se conectou com o seu sentimento, que foi uma irritação danada, mas você ficou com ele, cozinhando ele um pouquinho dentro de você. Você entrou em contato Eu descasquei com na arquiteta. Eu salvei a minha amiga, mas descasquei na arquiteta. Foi horrível. Você entrou em contato com a sua necessidade, não consigo conviver com esse olho mágico aqui virada para o meu, mesmo sabendo que ela não está me olhando, mas o olho está ali, né? E você fez um pedido. O seu pedido foi na hora que você mandou a foto, você botou ela no seu ângulo, você iluminou a questão dela. Então, eu acho que isso é assim, é que é muito gostoso de falar, é muito bonito teoricamente, mas é muito difícil de fazer. Porque o que vem primeiro é que a nossa observação é difícil de ser neutra, ela é julgamento. Ela já vem, que moça invasiva que fez uma janela sem me perguntar nada, né? É diferente de dizer, tem uma janela ali me olhando. O que eu estou sentindo com essa janela me olhando? Eu não julguei quem fez a janela, eu estou olhando para a janela, eu estou olhando para o fato. Eu acho que é isso que fala do tema, né? Da discordância. A discordância não implica numa briga. É porque eu acho que as pessoas, quando estão num local de discordar, a maioria, né? Não sei se a maioria, bom, enfim, estão sempre num lugar de já se proteger de alguma coisa ruim que vai vir do outro lado, né? Porque já vai se sentir atacado. Então as pessoas já se protegem, né? De alguma coisa. Quando a Bebel mandou, né, a foto, ela poderia ter olhado e tentado se proteger, falado alguma coisa, mas ela também foi, né, Bebel, na mesma hora ela conseguiu olhar e te ver, né? Ver o seu lado. Muitas vezes não acontece isso, né, Mônica? Do outro não conseguir se colocar no lugar do outro, né? Não é fácil, não. Não é fácil. A gente está numa cultura que é muito mais competitiva do que colaborativa. Mas a gente não percebe que a competição vem contra a gente, não ao nosso favor, né? A competição, ela exclui. A cooperação, ela inclui. Exato. Desculpa, te interrompi. Não, porque pode falar. esse é um ponto muito importante, né? Eu estava até ouvindo sobre
a ginasta hoje de manhã, né, a Simone Biles, eu acho que é assim que fala, né, que conseguiu reconhecer uma limitação, né, dela, enfim, e emocional e desistiu da competição sendo a grande favorita. E a análise que foi feita é isso, né? Como a nossa cultura ela vem, né, carregada da relação de competitividade, né, do ou, sou eu ou você, não eu e você. E isso está nos mínimos detalhes do nosso cotidiano, nos mínimos detalhes das nossas relações familiares, no trabalho, afetivas, etc. Né? De estar sempre nessa dinâmica do ou. Por que eu trouxe o exemplo dela? Porque, na verdade, essa coisa dessa aura, né, da competitividade que a gente é impregnado, né, desde que a gente nasce, ela faz com que a gente não seja capaz de reconhecer a nossa vulnerabilidade, que é isso que você falou, né, Patrícia, assim, da gente ter medo de perder, ter medo do que o outro pode fazer. Então, eu nego, eu tenho que ter razão. E talvez eu me negue a ir lá ver a janela, né, da Bebel, porque ela pode ter razão. Enfim, né, é muito difícil sair desse lugar de assumir o ponto de vista do outro, porque isso também, de alguma forma, nos vulnerabiliza, nos coloca numa posição de cooperação, né, deixa eu colaborar aqui para a gente achar uma solução possível para o nosso problema, né? Ao invés de ficar cada um na sua posição querendo ter razão, querendo ultrapassar, às vezes, os próprios limites, né? do seu próprio corpo, das suas próprias emoções, das suas próprias finanças, para se manter numa defensiva, né? Numa coisa de eu preciso... enfim, não sei se está muito... se eu estou sendo clara, mas eu acho que é disso que a gente está falando, no fundo, né? A Mônica falou do Marshall Rosenberg, né? A gente leu um trechinho dele na comunicação não violenta e acho que tem que ver com isso daí que você está falando, porque eu acho que é a nossa humanidade, né? Tem a ver com o que a Mônica falou, da gente conectar com a gente e perceber internamente, mas também com isso que você falou agora. E ele fala que a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalece a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. E aí, mais adiante, e a pergunta também eu queria saber, eu vou querer ainda saber, na família de cada uma de nós, o que é discordar, tá? Porque eu fiz a pergunta, a gente falou sobre o que isso significa e suas consequências, mas não falamos de cada uma. E aí... o que seria esse humano? Aí ele fala um pouquinho mais adiante, nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Ou seja, a gente tem que assumir a nossa vulnerabilidade, a gente tem que olhar para a gente e saber onde é que está nos tocando, né? Posso pegar uma carona aí e juntar as duas perguntas? Né? Foi para isso que eu abri esse espaço. Vou tentar. Não é fácil, não. Mas, teoricamente, se eu consigo fazer isso, eu vou me diferenciando e vou assumindo a minha responsabilidade sobre os meus atos e vou podendo fazer os pedidos, entendendo que eu estou numa relação e que eu estou num sistema que me afeta e que eu afeto. Né? Então, assim, o que o Bowen fala, que é esse teórico, ele diz que esse é um processo da gente ir não dando respostas automáticas da barriga e buscando respostas conscientes, né? Racionais, assim, eu conseguindo integrar isso. O que acontece é que dentro das famílias de origem a gente aprende essa dinâmica. Algumas famílias de origem permitem um pouco mais essa diferenciação. E, em algum momento, todas as famílias de origem deixam marcas e padrões de funcionamento que a gente pode ter possibilidade de refletir sobre e transformar um pouco. E, assim, existem duas coisas. Uma que a gente só consegue
evoluir em termos de estrutura dessa forma de lidar com o conflito até o final da nossa adolescência. Então, essa é uma má notícia. A boa notícia é que se a gente vai aprendendo mais velho a ter consciência disso, a gente consegue melhorar o nosso funcionamento. A nossa estrutura vai ser sempre reativa, né? Por exemplo, né, o exemplo que eu já trouxe, eu ouço uma crítica, eu sinto um ataque a mim, eu sinto uma coisa física. Né? Até no meu caso pessoal, eu fico gelada, ai, não gostei, ai, fui inadequada. Por quê? Porque na minha família e na minha cultura primeira, escola, colégio de freiras, uma coisa muito repressiva, eu tinha que corresponder ao de fora. Quando eu não correspondia ao de fora, eu estava saindo do padrão. Então, isso foi a minha forma de lidar com divergência. Mas, Mônica, fala. Só uma pergunta. Você fala, né? Quando eu sinto uma reação, minha barriga fica... Eu sinto aquele soco na barriga, minha mão fica suada, eu sinto secura na garganta. É porque isso é natural, porque somos seres sensíveis. Não tem como a gente não ter reação física, né? Física. Assim, ou emocional. Assim, não tem. A intensidade e como você lida com ela é que faz a diferença. Tá. No meu caso, assim, a aprendizagem foi conseguir falar dela. Porque na minha família de origem eu não tinha possibilidade de falar dela. Ou eu dava um ataque, eu acho que eu já contei isso, né? Eu fui uma criança, até certo ponto, briguenta e ouvia críticas. E um dia eu falei, eu nunca mais vou brigar com ninguém, porque as pessoas não gostam de mim, porque eu sou briguenta. Então, a experiência que eu tive não foi de canalizar a forma de eu brigar, foi reprimir a minha briga, externamente, e eu mesma tive esse julgamento em relação a mim. Então, assim, uma família que tivesse me ajudado, por exemplo, a nossa live passada, que a gente estava falando da história da adolescente com a Diana, aquela adolescente, ela conseguiu canalizar uma questão que estava muito difícil dentro da família dela com a ajuda das parceiras de escola. Por isso que é tão importante as questões da escola. Só que eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer essa ponte por conta da minha família de origem. Fui conseguir fazer às custas de terapia, de autoconhecimento, de outro processo já mais velho. Então, o que eu estou trazendo, não sei se eu respondi a sua pergunta, Bebel, é o quanto que a família de origem cria um ambiente que vai facilitar ou dificultar. E assim, não é culpa dela, você depois vai ter que se virar com isso, de alguma forma. O que eu acho que é importante a gente compartilhar aqui é porque nós, enquanto família de origem, né? Ou família, eu já sou família extensa, mas Olivia e Patrícia, o quanto que vocês podem refletir qual é a interlocução que vocês estão fazendo em termos do diálogo, em termos do conflito, em termos de poder expressar o desconforto em relação a alguma coisa com os filhos de vocês, né? E quanto estão conseguindo ouvir também a expressão deles e a discordância deles de alguma forma. Porque você trouxe aqui, Mônica, agora, um discordar meio comportamental. É você não entrar dentro de um modelo que você acha que é esperado de você, de alguma forma você está discordando, né? Então, vou trazer um outro discordar, que é muito da minha família, que, claro, também tinham tanto desse daí, você deveria entrar dentro de algum tipo de modelo, mas eu acho que toda família tem um pouco isso, né? Mas era muito claro, o discurso era muito claro. Ou você está do meu lado ou você está contra mim. O time de lá e o time de cá, né? Então pode-se dizer que foi uma época, foi muito tempo pós-divórcio, o divórcio foi calminho, mas depois, mais adiante, deu um quiprocó nos dois, pai e mãe, que a briga foi enorme. E os filhos adolescentes no meio, né? Moedinha de troca. Pois é. E estamos ou um ou outro. Então, para mim, e aí eu entendo até como você fala, eu sou bem reativa, né?
E tenho aprendido e vejo nos meus irmãos também essa reação. E tenho aprendido e me educado e percebido essas coisas e conseguindo melhorar nesse ponto e conseguir conectar comigo para depois poder reagir em grande parte dos casos. Então, trouxe aqui a minha história. Porque como é que era discordar na minha família? Era brigar. Discordar era brigar. Você está discordando de mim? Então quer dizer que você não gosta de mim. Quer dizer que você... né? Pois é. E é ser excluída, Bebel. É ser Pois é. excluída. E ainda assim eu brigava pra caramba, tá? Discordava até dizer chega. Mas por isso, de alguma maneira também, trouxe uma flexibilidade, porque você tinha que mudar de time. Você tinha que mudar de time. Eu não adotava time. Eu brigava de um lado e do outro. O outro não me pedia para passar pro time deles. Eu simplesmente não adotava time. Quer ir, Patrícia? Não, pode ir, depois eu vou. Eu fiquei aqui pensando, né? O que eu vou responder? Porque eu não consigo ter muita clareza, sabe? De o que a minha família de origem, como um pacote, me ensinou. Eu tendo a achar como eu não me vi nesse lugar de você estar do meu lado ou você estar do outro lado, eu acho que eu sempre fui muito diplomática, né? Os meus pais se separaram desde quando eu tinha 2 anos e eu fui primeira neta. Então, assim, eu era meio... Eu transitava, assim, eu não sei, eu sempre acho que consegui, assim, ter uma coisa mais de diplomacia e também não me sentir pressionada para assumir lados. E acho que consegui me diferenciar dentro, né, assim, ao longo da minha vida, nas minhas escolhas pessoais e profissionais, né, e discordando e concordando em outros momentos. Então, acho que venho, então, de uma origem familiar mais flexível, mais adaptável, mais, né, assim, que isso flui melhor. Engraçado que agora, adulta, eu ganhei mais clareza e ganhei mais tônus, eu acho, e não precisei mais de me sentir tão diplomata. E aí consegui colocar limites importantes para a minha família, né, de origem, para certas situações que eu vivi já na vida mais adulta, enfim. Fiquei assustada com isso, sabe? Fiquei assim, nossa, né, essa não sou eu, não costumava ser eu. Eu sempre muito condescendente e agora eu estou tendo clareza do que eu quero, o que eu não quero, o que tem a ver, quem que eu quero conviver, quem que eu acho que eu não quero mais conviver. Entende? Isso está vindo agora. Na vida adulta. Acho que agora eu me sinto mais diferenciada, não sei se é essa palavra, Mônica, mas mais autônoma, mais, né, inteira para poder, talvez eu precisasse, né, de ser muito diplomata e de transitar por todos os campos, né, mesmo, e hoje em dia eu acho que eu não preciso mais, né, talvez isso tenha vindo com da vida adulta, muitos anos de análise, essa busca toda que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, acho que é isso. Acho que a minha experiência, minha origem, minha família de origem, acho que plantou essas sementes em mim. E a conclusão que eu chego só é que, de novo, é um equilíbrio, né? Nem colocar a criança, o adolescente nesse lugar, você está do lado de quem, está do meu lado ou está contra mim. Nem também colocar ela nesse lugar de não conseguir identificar também as próprias fronteiras, né? Porque isso também é saudável, né? Isso daqui eu vou fazer diferente. E isso aqui, essa pessoa, né? E podendo construir isso, né? Nem um extremo, nem outro. Então, só para concluir, quando você fala isso, né? Da relação com os filhos, eu vejo muito isso, né? Assim, tento prestar muita atenção nisso na relação com os meus filhos, de ter uma escuta atenta, né, de compreender as diferenciações, os limites, as reações, às vezes à base de cotovelada, né, que os adolescentes dão pra gente, não chega para lá, pá, né, assim. E você precisa respeitar, entender, ao mesmo tempo se manter hierarquicamente no lugar de adulto da relação, de mãe, né? E não dizer que é isso aí, tá tudo bem. Então é um surf complexo. A gente vai surfando, esperando estar na direção certa, certamente errando e acertando, mas acho que flexibilidade, resiliência
e ensinar os filhos a construírem os próprios limites, a acessarem os próprios desejos, né? A conseguirem fazer essa busca de autoconsciência, de autoconhecimento e ajudá-los dentro do possível, legitimá-los também quando eles trazem algum limite, não forçar certas barras, sabe? Às vezes eu acho que é saudável. Só para terminar, não queria, né? A gente está aqui fazendo uma análise em grupo, né? Mas tudo bem. Vou falar bem em tese. Assim, né? Assim, da minha filha não querer se relacionar com alguém da família porque tem uma posição política diferente, né? E eu, por exemplo, e dela me colocar que aquela atitude machucou ela num grau que ela prefere não ter contato muito próximo. Não tem briga, mas ela prefere. E eu forçar, não, mas é nosso parente. Mas o que é isso? Sabe? É possível respeitar isso e falar, né? Não precisa brigar, mas é possível você se preservar e começar a delimitar quem é o seu círculo de influência e de contato para um adolescente que está colocando com clareza qual é o limite dela, né? É delicado isso, né? É difícil isso, não é fácil, não. Eu acho que você está falando, e eu acho que é a tarefa da adolescência, é a tarefa da família com filhos adolescentes. Ensinar aos filhos, ou poder agir com os filhos, discordando sem brigar. Mas também ter clareza, ela pode ter essa dos posição. Limites. Mas ela vai perder coisas, ela vai perder a convivência. Ela tem todo o direito de ter a posição de não participar, mas ela vai perder a convivência. O que não pode é achar que vai conseguir tudo, entendeu? Porque mas sempre se perde alguma coisa, né, Mônica? O que eu hoje penso é que sempre se paga um preço, por conviver ou por não conviver. A questão é qual é o preço que eu quero pagar. Eu entendo isso que você está dizendo, mas sempre há um preço, não? Sim. Claro, claro. Bom. E aí, Alice, a sua família de origem? Então, eu fiquei, né, esse tempo pensando sobre isso, vocês falando, e para mim discordar, a memória que eu tenho na minha família, ou o meu sentimento quando eu discordava de alguma coisa, era de explosão, era de guerra. Então, como se o discordar não era algo que eu pudesse fazer, porque sempre vinha uma briga, eu não era ouvida. Então, eu acho que, eu acho, na minha família de origem, eu tinha um que era totalmente passivo e a outra que era totalmente estourada. E eu acho que eu fui para o lado do passivo. Durante muito tempo, eu me tornei essa pessoa. Para eu ser aceita, eu vou ser a boazinha, a gente boa. E minha mãe, hoje em dia eu entendo, né? Minha mãe sempre, quando eu era criança, ela falava Patrícia é sonsa. Patrícia é sonsa. Eu era sonsa, nem sabia o que significa sonsa. Vem isso, né? E eu devia ser mesmo, porque eu me fazia de boazinha, eu aceitava as regras, mas por trás eu fazia um monte de cagada. Achando que talvez não fosse, porque eu não tinha coragem de falar assim, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque não, você é assim, pronto, né? Não, eu não tinha uma voz. Então, realmente, o discordar era um lugar de briga na minha família de origem. E eu tive muitos problemas na minha vida adulta por né, ter seguido um outro lado por causa disso. E hoje em dia, com muita terapia, com muita, né, autoconhecimento, reflexão, eu entendi e aos pouquinhos eu fui mudando e vou tentando mudar, e principalmente com os meus filhos, eu dou muita voz a eles no sentido, fala o que você está sentindo, mesmo, mas você vai brigar comigo, né? Essa é a primeira coisa da criança, você vai brigar comigo, eu falei, eu posso até discordar de você, não necessariamente eu vou brigar, pode ser até que eu brigue, mas você, né, precisa de encontro a isso, né? Discordar não é briga, e eu vejo que é um trabalho de formiguinha ali, de conseguir dar essa voz para eles, para fazer, eu acho que eu venho conseguindo, tá? Meus filhos se comunicam muito bem na hora do discordar e do falar.
E eu acho que é muito importante. Eu acho que a minha geração também, né? A de vocês também, tinha muito do autoritarismo, né? E não qualquer coisa que uma criança, eu acho, discordava, nunca foi muito olhado como Levado em deixa eu consideração. ouvir. Levado em consideração, deixa eu ouvir. Eu acho que isso vem, graças a Deus, mudando, porque isso traz sequelas, traz muita consequência, eu acho, na vida adulta. Eu acho que, Patrícia, pegando um gancho aí no que você está falando, eu acho que teve uma fase que inverteu, né? A história do meu avô dizia assim, né? Eu tinha que deixar o peito do frango para o meu pai, depois tenho que deixar o peito do frango para o meu filho, e nunca consegui comer peito do frango. A minha geração, eu acho que tinha uma coisa de muita repressão, eu tinha que entubar, não podia expressar, divergência era difícil. Depois, eu acho que talvez a geração de vocês, eu acho que ficou um pouco mais liberada, e aí teve um momento que os filhos ficaram muito empoderados. E eu acho que agora as coisas estão, como tudo, chegando no equilíbrio, que em algum momento também vai precisar mexer, não sei por onde a gente vai, mas eu vejo muito positivamente, né, essa troca de informação, essa quantidade de falas atualmente, principalmente nesse momento que a gente está ainda, de certa maneira, recluso, de se falar de comunicação, de se falar de diálogo, de se falar de conflito, de se falar de forma da gente articular diferenças. Eu acho que é um ganho da geração dos meus netos e dos filhos de vocês. E de falar, né, Moni, principalmente do que você está sentindo, né? Do que aquilo te causou, como você se sente. Eu acho tão importante você perguntar como é que o outro está se sentindo. Uma vez o meu filho, vou dar um exemplo, ele estava com raiva, para mim, né? Ele estava com raiva, chorando, não quisia fazer um negócio, não sei o que lá. Aí eu, meu filho, o que está acontecendo? O que é? E ele com muita raiva. Eu falei, mas o que você está sentindo? Ele tinha 4 anos. Me explica o que você está sentindo. Ele falou assim, mamãe, eu tô com medo. Era uma situação que eu nunca ia imaginar que ele estava com medo. Ele estava me causando raiva porque ele não estava querendo fazer o que eu queria, sei lá o que era, e dando uma birra. Não passava pela minha cabeça que era medo. E quando eu fiquei... E ele conseguiu falar, eu estou com medo. E ele estava reagindo com birra, com agressividade, com não sei o que lá. E era uma situação que, na minha cabeça, ele não tinha nada a ver com medo, mas era medo. Eu acho que tem 2 coisas que a comunicação não violenta trouxeram para mim de poder olhar e que falam com essas também 2 coisas, com esses assuntos que vocês trouxeram agora, que um é essa questão da humanidade, é a gente poder olhar para as pessoas além do papel que elas representam. Então, você não está olhando para o teu filho, você está olhando para aquela pessoa que está na tua frente, que tem algum sentimento. Você não está olhando para o teu pai ou para tua mãe, você está olhando para aquela pessoa que tem as dificuldades dela, que tem as questões internas e também tem seus sentimentos, né? E a segunda coisa é conseguir nomear o que a gente está sentindo, né? Porque a gente reduziu muito o vocabulário dos sentimentos. Eu acho que a gente fica muito com raiva, ciúme, birra. Então a gente reduz o vocabulário dos sentimentos e ele é muito mais, muito maior, né? A gente, se tem uma frase que é toda teoria é muito aquém da vida, né? Toda definição de qualquer coisa é muito aquém daquela realidade vivida ali, né? Perfeito. Eu queria pegar um gancho nisso, né? Ouvindo vocês e até pensando sobre o que eu falei, né? Isso perfeito desse analfabetismo, né? Desse nosso pouco repertório de nome, né? De conseguir nomear sentimentos, desejos adequadamente, mas que também por trás disso tudo, né? Por trás desse medo de comunicar, da gente identificar, primeiro ponto, primeiro desafio, os desejos e os sentimentos, mas de comunicar ele com autenticidade para o outro, vem assim, o que o outro vai fazer com isso que eu estou dizendo e o meu medo de não ser amado,
né? O meu medo de... Porque para mim é o que está por trás disso, né? Assim, então a gente trava, ou a gente é excessivamente flexível, ou a gente... Porque no fundo o que está por trás é essa necessidade de pertencimento também, de ser amado, né? E é difícil, porque quando você coloca alguma coisa que possivelmente o outro não vai concordar, né? Que é o nosso tema, ou não vai... Né? Ou é um sentimento, ou um desejo que diferencia do outro, a gente corre o risco de... A gente tem o medo de deixar de ser amado, né? Esse é o que eu acho que também está por trás disso, né? Da dificuldade. E eu acho que a beleza dessa nova educação, ou dessa possibilidade que a gente está tendo agora mesmo, cada um na sua faixa aí, vocês com filhos mais novos, principalmente, é exatamente poder trazer essa conversa para a mesa, né? Todas as conversas para a mesa, com os papéis definidos, mas ao mesmo tempo a conversa está na mesa, não ficar, não tirar ela da mesa, não botar para baixo do tapete, não deixar ninguém com receio de discordar, porque o que vem é esse receio, esse medo de discordar mesmo, ou então uma agressividade enorme do tipo, concorda comigo para dizer que me ama, né? Uma coisa meio... Dei uma simplificada grande aqui, né? Mônica e Patrícia certamente vão dizer que eu simplifiquei muito nessa. Concorda comigo para dizer que me ama. Não, o que você está dizendo, não simplificou. O que você está falando, que está por trás, em termos teóricos, é assim, é o medo de deixar de pertencer. Porque a gente precisa de pertencimento, a gente precisa do olhar do outro para nos constituir. O olhar do outro nos constitui, mas não pode nos aprisionar. O olhar do outro nos coloca na relação, né? Então, é isso que as famílias proporcionam. Então, se as famílias têm essa abertura e se a gente vai tendo cada vez mais consciência de que lugar a gente está olhando para o outro, porque a gente também está olhando para o outro com as nossas crenças, com as nossas histórias, com as nossas experiências. Então, a gente não está olhando para o outro com a verdade. A gente está olhando o outro com a nossa verdade. E o outro pode dizer como é que ele está percebendo aquilo e como é que aquilo está caindo para ele. E a gente, como a Patrícia falou, em relação ao filho dela, eu estou com medo. O que você está sentindo? Porque não era o que ela estava querendo nesse diálogo. Ela estava com uma outra questão para poder levar o filho para um lugar que, para ela, era a verdade dela. Então, é isso que eu acho que é assim, a riqueza e a beleza das relações humanas. E do quanto que a gente está, cada vez mais, se apropriando dessa potência. E compartilhando isso, que eu acho que é o nosso maior objetivo. Para as pessoas poderem também se apropriar disso. Isso não ficar fechado nos consultórios, não ficar fechado a um determinado nível de pessoas que possam aprender e, com isso, crescer e ganhar mais espaço e mais segurança, né? Esse compartilhamento que eu acho que é o que a gente está se propondo aqui. Eu queria falar que, assim, né, assim, ouvindo vocês, eu fiquei pensando na relação entre os pais, né? A gente fala da nossa relação com os nossos filhos, as crianças e os adolescentes, mas da gente também perceber, prestar atenção, e eu acho que a gente faz muito isso nos nossos trabalhos, né, que é de conscientizar os pais, né, as famílias, a prateleira dos adultos, né, do quanto que a forma como eles interagem comunica aos filhos também, né? Não é só o que eu faço em relação ao que o filho me diz, mas o que eu faço em relação ao que o meu parceiro, minha parceira me propõe, que é diferente de mim. Eu me lembro conversando com amigas outro dia, a gente falando de coisas mínimas, bobinhas do cotidiano. Minha amiga queria ir à praia e o marido queria o clube e não foi possível chegar num acordo e ela acabou sucumbindo, indo para o clube por medo de criar um problema, estragar o fim de semana, aquelas coisas, sabe? Assim, que é tudo em torno, uma coisa muito simples, um exemplo muito bobinho, mas que a gente pode pensar isso e levar, né, para outros exemplos. Mas é aquela história, né, de como que os filhos e as crianças testemunham
Em casa, a vida cotidiana das famílias, essa flexibilização, essa rigidez, ou o ideal, que seria o equilíbrio, né? Nem rígido demais, nem flexível demais, para ela também ir testemunhando e incorporando, né? Vendo, vivenciando ali o que os pais estão expressando quando estão negociando suas diferenças. No caso, no momento de divórcio, de conflito, então isso fica agudizado à máxima potência, né? Por isso é um grande aprendizado, é uma grande lição, tem um efeito pedagógico, restaurador muito importante, esse trabalho que a gente vem fazendo com as famílias de conseguir compatibilizar suas diferenças, de conseguir discordar sem brigar, né? Sem destruição, sem rompimento de laços, sem você estar de que lado, né? É isso que eu acho que é o, né, o espírito do nosso trabalho, com a abordagem colaborativa dos conflitos, né? Das coisas todas. Hoje o pessoal está ouvindo, mas não está perguntando. A Lucinha pediu para subir aqui para conversar com a gente, mas a gente não consegue puxar ela hoje, porque hoje estamos aqui, equipe completa, 4. Paty, você queria falar, desculpa. Eu até perdi o que eu ia falar. Peraí. Lembrei. Eu lembrei. Escrito o que ela quer falar. Pede para ela colocar por escrito o que ela quer falar. Ela conseguiu voltar agora só, pelo visto. Conseguiu Fala, voltar. Patrícia. O que eu ia falar? Eu lembrei que o que é o discordar na família, né? Depois, né, de adulta, de trabalhar muito, tudo isso em mim, eu aprendi uma forma, por exemplo, de falar com a minha mãe. Alguma coisa que eu fosse discordar dela, eu já chego para ela e falo assim, mãe, isso não é uma crítica. Aí eu falo. Porque a vida inteira eu via que ela se sentia muito criticada quando eu discordava. Então hoje eu já começo a conversa assim, mãe, isso não é uma crítica. Não só com a minha mãe, tá? Tem outras pessoas na minha família que eu já preciso ir. Então discordar na minha família, em muitas pessoas na minha família, a pessoa já recebe como uma crítica. De se sentir criticado só porque... Calma, não estou criticando, não estou brigando. Funciona, tá? Funciona. Funciona. Eu fiquei pensando, ouvindo a Patrícia, né? Isso não é uma crítica. Eu não sei se eu me convenceria, entendeu? Eu não sei se eu me convenceria. O nome tá, mas sei lá que agora lá vem coisa aí, né? Eu acho que às vezes eu fiquei pensando, Patrícia, você me corrige aqui. Se você soubesse o que você está sentindo, não é o que ela falou, né? Ou então, quando você fala dessa maneira, eu tenho a sensação de que você está zangada comigo. Quando você não abre a porta, ou sei lá, ou quando você manda eu fazer não sei o quê, eu fico com a sensação que você não me acha competente. Falar mais de você. Eu vou ter que interromper vocês, meninas. A gente tem que começar a encerrar, porque senão não grava. Depois cai isso daqui e eu não consigo gravar isso aqui para ficar para as outras pessoas. Bom, mas rapidinho, em coisas muito corriqueiras, do tipo, sei lá, você quer uma blusa vermelha ou azul? Ela tá com a vermelha. Eu falei, mãe, não é uma crítica, mas eu prefiro a preta. Porque eu são coisas básicas, não é nem tão profundo, tá? De já sentir, não sei me vestir? Não, eu prefiro a blusa preta. A mãe nesse nível. Tá assistindo a live, Patrícia? Sua mãe está assistindo a live? Não, minha mãe não usa Instagram. Fala, Bebel. Não, antes de fechar, eu queria trazer uma sugestão de filme, porque a gente falou da janela, e aí eu fui buscar aqui, que é um filme chamado O Homem ao Lado. É um filme que acontece dentro de uma... argentino, que acontece dentro de uma casa do arquiteto chamado Le Corbusier. Acho que é a única casa que ele fez na América Latina, fica em Buenos Aires.
É linda a casa. Maravilhoso esse filme. Tudo acontece ali dentro. E o filme é maravilhoso. Ele fala de uma janela e ele fala de outras coisas mais que são o nosso olhar para o outro e o que a gente cria de expectativa em relação ao outro. Bebel, Vejam, assistam. Deixa escrito no coisa da live. O Homem ao Lado. O Homem ao Lado. Então vamos, então né? Tá bom, minha gente. Vamos. Muito bom. Foi um prazer. Vocês. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo, adorei estar às 4 aqui também. Obrigada a todos. Também. Até quinta. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.